Opcha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Guru do Tarô da Luz. E olá, meus amores, cheguei, tá? Cheguei aqui para mais uma leitura, bora? Ó, hoje a energia que eu vou trazer aqui para você aí que teve o último contato com essa pessoa, tá? A gente vai falar daquele último contato, daquela última conversa, daquela última troca que vocês tiveram. E aí a gente vai trazer aqui, né, como essa pessoa ficou aí depois desse último contato, tá bom? Não importa quanto tempo tenha, tá? Se foi ontem, mês passado, ano passado, a gente vai trazer energia porque o vídeo é atemporal. É o momento que a gente está jogando, tá bom? Então vamos lá. Gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Já se inscreve no canal. Eu sou o Guru do Tarô da Luz. Seja bem-vindo ao canal. Se você gostar do vídeo, coloque aqui nos hypados, tá? Para que chegue para mais pessoas. E para vocês que já me acompanham, que já me conhecem, gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui presente no vídeo. Então vamos lá, meus amores. Então tá. Depois desse último contato, né? Desse último contato, como essa pessoa entra aqui em relação a você? Vou usar o tarô do Osho, tá? Vamos lá. Como que essa pessoa entra aqui, tá? Vamos destrinchar essa história. Gratidão, mentalize essa pessoa, esvazie seu coração de qualquer expectativa, deixe o universo, a espiritualidade, as cartas falarem com você. Se não for para você, você vai sentir. Aí você solta para o universo, combinado? Mas ó, não esquece de deixar seu like, coloca esse vídeo nos hypados, o meu coraçãozinho não custa nada para vocês. Deixa aí seu like, coloca aqui na estrelinha dos hypados, se inscreve se ainda não for inscrito, tá? Agora chega de falar, Guru, vamos lá falar do que interessa. Vamos lá, meus amores, coloca aqui a tua energia aqui na mesa, vamos ver o que a espiritualidade está falando. Como essa pessoa entra aqui em relação a você aí que está assistindo? Como que ela entra? Depois desse último contato. Não sei o que aconteceu entre vocês. Uau! A carta da amistosidade é o 2 de copas. Meu Deus, gente, que carta linda! Ah, Guru, eu passei. Calma, deixa a leitura contar a história dela, gente. Agora, a carta da amistosidade, 2 de copas aqui. Aqui a gente não tá falando, né? Olha! Vidas passadas. Eu ia dizer uma coisa aqui, claro que não é para todo mundo, tá? Mas o 2 de copas, ele traz muito almas gêmeas, tá? Aí vem os vidas passadas, que é a carta da lua. Então aqui a gente está falando de encontro mesmo de almas. Claro que não é para todos, né? Mas você sabe. Quem é sabe, minha alma gêmea, tá? Ó, a carta da criatividade, a carta da imperatriz, né? E a carta do avarento. A energia que essa pessoa entra aqui em relação a você é uma energia muito boa. E o fundo do deck, a voz interior. A carta da sacerdotisa. Teve esse último contato, mas o fundo do deck me traz aqui que vocês, depois desse último contato, a última conversa, sei lá o que, vocês dois estão em silêncio, né? Agora vamos lá. Eu gosto muito dessa energia que saiu aqui, tá? Primeira carta que caiu aqui, gente. E não é pelo motivo que muita gente está pensando, não é. É porque, gente, essa carta é bonita. Não, não é isso. Só é bonita e pronto. É porque eu sinto que essa pessoa não entra aqui olhando para você como alguém qualquer, não. Senão poderia sair qualquer outra carta aqui, não é? Não é alguém qualquer. Isso aqui é muito diferente. Eu sinto aqui que existe um vínculo que marcou, tá? Aquela conexão que deixa o rastro, né? Uma história que, mesmo depois desse último contato, tá? Continua viva aqui dentro dessa pessoa. Eu sinto que esse último contato, meus amores, trouxe lembranças, sensações, sentimentos que talvez tivessem adormecidos, guardados há muito tempo. Eu não sei se você falou diretamente com essa pessoa, se o último contato foi visual, eu não sei, tá? Também não importa. Eu sei que aqui eu sinto que
trouxe muita coisa que aflorou, essa palavra, aflorou muita coisa que estava guardada, tá? Porque quando a gente encontra ali aquela pessoa, né, da vida da gente, a gente deixa marcas. Eu tô falando da alma gêmea aqui, deixa uma marca. E eu sinto que você deixou uma marca nessa pessoa, tá? Agora, esse silêncio aqui é interessante, tá? Porque, ó, a sacerdotisa, a voz interior, aqui eu vejo muito sentimento, né, nessas cartas e pouca fala. Eu vejo muito pensamento e pouca atitude, né? Assim, muita coisa acontecendo por dentro e pouco acontecendo aqui por fora. Porque aqui eu vou te falar uma coisa, vocês podem até estar em silêncio, mas eu não sinto uma energia de verdade morta aqui entre vocês. Pelo contrário, eu sinto uma energia extremamente viva. Eu sinto que depois desse último contato, essa pessoa ela ficou mexida, ela ficou revivendo coisas aqui, lembrando de coisas de conversas, de coisas que talvez você aí nem imagine que essa pessoa lembra. A Imperatriz aqui, ela tá vindo aqui porque essa pessoa olha para você e enxerga um valor tremendo. E talvez seja exatamente isso que esteja mexendo tanto com essa pessoa. Porque quando a gente reconhece ali o valor de alguém, fica ali muito mais difícil da gente fingir indiferença. Então aqui não tem diferença. Então o que eu vejo aqui? Eu não vejo alguém saindo desse último contato seguindo a vida normalmente. Eu vejo alguém que foi embora ali com a cabeça cheia, cheia de dúvidas, cheia de confusão, cheia de pensamento, de saudade, tá? E a cabeça cheia e o coração cheio. E principalmente aqui com muita coisa, assim, muito mais coisas para sentir ali sem ter coragem de dizer, né? Isso que eu tô sentindo aqui. A pessoa não tem coragem, eu não sei. Vou ver, né, o que está acontecendo, o que aconteceu aqui entre vocês, mas a abertura aqui já me diz que esse último contato mexeu muito com essa pessoa, tá? Esse último contato mexeu muito. Pode ser que tenha sido só um contato visual, essa pessoa te viu, né? Vocês não chegaram a trocar uma ideia, mas eu sinto que mexeu profundamente com os sentimentos dessa pessoa, porque a carta da lua fala disso, né? Esse 4 de ouros é como se ainda tivesse agarrado dentro dessa pessoa, ali dentro dela, guardado dentro dela um tesouro, tá vendo? Agora eu vou puxar as cartas para ver aqui o que aconteceu entre vocês, né? Mas eu sinto essa aqui. Uma história que não tá morta não, tá? É uma história que tá viva. Pode ter passado por situações complicadas, alguma desilusão, porque a lua fala isso, né? Atrapalharam aí o caminho de vocês, porque eu sinto um pouco isso aqui, porque tem silêncio, né? Tem o silêncio aqui, ó. Atrás do silêncio tem a exaustão. Então aqui é o 9 de paus. Então pode ter sido sim uma situação que passou por umas situações complicadas. Mas eu te digo, depois desse último contato, você abalou o Bangu aqui. Você mexeu com essa pessoa. E aqui me fala assim, o muito ter mexido é que isso despertou coisas que estavam adormecidas dentro dessa pessoa. E não importa, meus amores, se foi uma conversa, tá, longa, se foi uma mensagem, né, ou se você se esbarraram aí na rua, não importa. Eu vejo alguém aqui que foi embora pensando muito mais do que gostaria aqui de admitir, sabe? Essa história, ela pode ter passado pelo que for, pode ter passado por silêncio, mas eu sinto aqui uma história que não foi encerrada. Eu sinto uma história que continua assim, aqui muito viva, tá? E depois desse último encontro, contato, fala, não sei, aqui, meus amores, aquilo que estava guardado, aqui é como se tivesse voltado a ocupar a mente, o coração dessa pessoa aqui. É isso que aqui me mostra. Vamos lá. Nem sei qual que eu vou trabalhar. Vou trabalhar aqui com esse, né? Esse aqui. Gratidão, universo. Mentalize aí essa pessoa, tá? Vamos ver o que aconteceu na história de vocês, né? O que aconteceu? Gratidão, universo. Adorei as almas adorei. Hope-cha. O que aconteceu aqui entre vocês? Vamos lá.
Que hoje tem esse silêncio. Vamos lá. Gratidão. Mentaliza aí essa pessoa. A carta do enforcado. A relação virou de cabeça para baixo, né? A relação virou de cabeça para baixo aqui, tá? 6 de copas. Uma situação que fala aqui que deu uma parada entre vocês, né? A relação de vocês ficou estagnada. Só que assim, nenhum nem o outro se mexe, mas com muita saudade, né? O enforcado com 6 de copas, né? Nenhum, nem você, nem essa pessoa se mexe, mas aqui ficou muito sentimento, muita lembrança. Tem coisas penduradas aqui, pendentes entre vocês, tá? Aqui eu sinto que essa relação ela não acabou por falta de sentimento. E isso aqui muda tudo. Eu vejo uma história que parou, é como se tivesse parado no meio do caminho. Uma história que ficou travada, como se vocês dois tivessem ficado esperando alguma coisa acontecer, né? E enquanto ninguém se movimenta, o tempo aí foi passando. Só que uma coisa que me chama atenção, eu não vejo esquecimento, tá? Eu vejo saudade, eu vejo duas pessoas que se afastaram, mas em algum nível continuam olhando para trás, de alguma forma continuam olhando para trás, tá? Eu sinto que essa história aqui que ficou parada, mas o sentimento não. Porque o tempo passou, o silêncio chegou, mas aqui me fala que uma saudade continua, né? Continua ocupando espaço aqui dentro dessa relação, né? Mas vamos ver, vamos aqui puxar mais aqui para saber por que esse enforcado aqui, né? O que foi essa paralisação? O que parou vocês, tá? A carta do carro e carta do 2 de espadas. Aqui seguiram caminhos diferentes. E o 2 de espadas, meus amores, sempre me traz alguém que ficou em cima do muro aqui, né? Entre escolher uma coisa e outra coisa. Com essa carta do carro aqui, cada um seguiu uma direção aqui. Eu não sei se 2 de espadas aqui me traz um bloqueio. Ainda mais que o enforcado ali. Tem alguma coisa aqui que impedia ou que impediu vocês de seguirem, de continuarem com esse relacionamento, mesmo tendo um amor aqui. E eu digo para você, um amor incondicional. Não sei se vocês se encontraram em tempos diferentes, né? Mas... E quando eu falo assim, se encontraram em tempos diferentes, é porque eu sinto que essa história aqui, meus amores, não parou por falta de amor. Nem dá pra dizer isso aqui, tá? Né? E às vezes, assim, é o mais doloroso saber, né? A pessoa me ama, eu amo a pessoa, mas... Porque aqui vocês têm certeza do amor dessa pessoa. Então não faltava amor, né? Por isso que é doloroso. Porque quando falta amor, gente, a gente entende. Agora, até eu tô tentando entender aqui, a Imperatriz ali, a Lua, a carta do 2 de copas. Então, a gente fica ali tentando entender, né? O que deu errado. E eu tô tentando aqui entender, tá? Então, eu sinto que em algum momento aqui da história, sei lá, da história de vocês aqui, esse carro me traz muito, com esse 2 de espadas aqui, traz muito como se tivesse surgiu um cruzamento, sabe? Sabe quando a vida coloca a pessoa assim numa encruzilhada? Então, e essa pessoa ela precisa escolher um caminho, eu sinto muito essa energia. Só que ao invés de escolher, alguém aqui ficou parado. Alguém aqui ficou em cima do muro, ficou esperando ali, será o tempo decidir aquilo que ela deveria ter decidido sozinha. Tô sentindo muito isso aqui. Então, assim, eu sinto até uma covardia aqui, tá? Mas não é uma covardia diretamente. Eu sinto aqui que alguém, assim, teve medo envolvido, medo de assumir, medo de abrir mão, medo de alguma, sabe? Tem, assim, muito medo das consequências. Tem uma energia, assim, de medo de magoar, de mudar a vida. Porque às vezes a pessoa sabe exatamente o que sente, mas ela não tem coragem de lidar com tudo aquilo que vem junto. É isso que eu tô sentindo aqui. Enquanto essa pessoa traz aqui essa energia de estar pensando demais,
a vida continua andando, né? E é aqui, ó, que eu vejo isso. Os caminhos começaram a se separar aqui de vocês dois. Porque aqui me fala que vocês queriam, né? Vocês queriam realmente essa pessoa, vocês não queriam aqui se separar. Mas aqui ninguém consegue ficar parado para sempre esperando uma decisão, né? Que nunca chega, né? É como se falasse isso, uma decisão que nunca chega. Ninguém consegue ficar parado para sempre esperando aquela decisão que a pessoa não toma. Eu sinto que isso aqui é como se falasse que de alguma forma gerou mágoas, né? Porque quem estava esperando começou a se sentir aqui como se tivesse deixado de lado. E aqui eu sinto que você ficou esperando e você se sentiu deixado de lado. Aqui é como se você tivesse começado a se sentir segunda opção e a se perguntar: se essa pessoa me ama tanto, por que ela não faz nada? E aí, gente, é que muita gente se machuca, porque o problema não é amar. O problema é amar alguém aqui que não sabe ali o que fazer com o próprio sentimento. E eu sinto que essa história aqui, ela foi ficando cada vez mais complicada, tá? Aqui dúvidas, medo, obstáculos, eu não sei, mas eu sinto aqui que para alguns, talvez outras pessoas envolvidas e responsabilidades, aqui uma situação que não soube resolver no momento e que tinha que resolver, né? E aqui tem potencial, sabe, para crescer, ficou preso no meio do caminho. É isso que eu sinto aqui. Uma energia que ficou presa no meio do caminho. Deixa eu jogar mais aqui cartas, né? Para me aprofundar nisso aqui. Opa, vamos lá. Onde essa pessoa foi amarrar o bode dela? Porque esse enforcado ali tá pendurado pelos pés, né? Vamos lá, gratidão, universo. Opa, gratidão. O que mais a espiritualidade traz? A roda da fortuna, 5 de copas, 7 de ouros e a carta da justiça. Gente, aqui realmente, ó, tem um remorso aqui hoje, sabe? Mas tem um remorso acontecendo, mas, tipo, a mudança que a pessoa precisava fazer, porque a carta da roda da fortuna caiu em cima do enforcado, né? Então essa pessoa ela precisava mudar a visão, mudar o ângulo, mudar o ambiente. Ela precisava tomar uma decisão aqui que mudaria tudo, só que ela não mudou. Esse 5 de copas é o arrependimento aqui em pessoa. É uma pessoa que tomou na cabeça. E hoje é uma pessoa que está enxugando o gelo. Por quê? O 7 de ouros, meus amores, é alguém que olha para o futuro dela e ela não sabe o que está vendo, porque a gente fecha essa sequência com a carta da justiça. Então, assim, em cima do 2 de espadas, inclusive, uma situação aqui não foi justa, né? Não foi justa. E você passou por uma decepção aqui. E essa decepção aqui é exatamente isso que eu estou sentindo aqui, que você se decepcionou. Essa pessoa ela teve a oportunidade aqui de mudar a vida dela, ela teve a oportunidade de fazer tudo diferente, né? Você deu essa oportunidade para essa pessoa, né? Ela teve a oportunidade de tomar uma decisão importante, só que essa pessoa aqui ela foi empurrando com a barriga, né? Ela foi deixando para depois, né? E a vida, meus amores, ela não para enquanto a gente decide. A vida continua andando. Então eu sinto que essa pessoa, ela só percebeu isso aqui tarde demais, tá? Ela percebeu tarde demais. Hoje, eu vejo aqui, ó, nesses 5 de copas, alguém olhando para trás e pensando em tudo que poderia ter sido diferente, né? Isso dói. E por que que dói? Porque essa pessoa sabe que algumas coisas não aconteceu assim, não foi por falta de oportunidade, não aconteceram por falta de atitude. Essa pessoa ela não teve atitude diante de uma situação aqui complicada. E eu sinto que em algum momento essa pessoa é como se ela tivesse apostado em outra direção. Ela apostou em outra situação aqui, né? Em algo que ela acreditava, sei lá, que faria sentido, que estava fazendo sentido, só que hoje essa pessoa ela tá olhando para a vida dela e aqui é como se ela tivesse, sabe o que eu sinto aqui? Ela fica naquela sensação assim amarga, sabe? De quem pensa, será que eu fiz a escolha certa?
Esse 7 de ouros aqui, tá? Aqui eu vejo alguém olhando sim para o futuro, só que sem a mesma certeza de antes. Aquela segurança que tinha, que sumiu, aquela convicção sumiu, né? E quando a pessoa ela começa a questionar ali as próprias escolhas, ela, assim, inevitavelmente, gente, ela volta o quê? Os olhos para o passado. A justiça aqui tem alguma coisa aqui que não tá dando certo, tá? Para essa pessoa nesse 7 de ouros. E ter te visto, ter conversado com você, eu não sei. O que que foi esse último contato? Fez essa pessoa olhar para frente de uma forma diferente. A justiça aqui é o mais pesado, sabe? Essa pessoa, ela entende, é como se aqui você estivesse pagando um preço. Você pagou um preço por uma indecisão aqui que não foi sua, por uma, sabe, você passou por uma decepção que não foi você que criou. Então aqui é colheita, tipo, você acabou vivendo as consequências de uma escolha que foi dela, de uma escolha errada, ou sei lá, uma escolha dela. Então o arrependimento dessa pessoa aqui, que eu sinto aqui, ele não vem, né? Porque a vida foi injusta com ela, o arrependimento vem porque hoje essa pessoa enxerga que foi ela que deixou escapar aqui, tá? Uma oportunidade que o destino colocou aqui na frente dela. É isso que eu sinto aqui. Mas vamos lá. Tanto arrependimento aqui, eu acredito, sabe, meus amores, né? Nesse último contato, não sei, visual, tô sentindo mais que foi ter te visto, tá? Esse contato foi ter passado por você. É como se viesse todas as lembranças, como se viesse tudo que ela fez, todas as coisas que ela, com essa carta do carro, passou por cima, né? De repente escolheu ficar com outra pessoa, ir para outro lugar, e isso não foi justo. Então, eu acredito que esse último contato, ele mexeu profundamente com essa pessoa, trouxe, né, para essa pessoa muitas coisas, muitas memórias, muitas lembranças, muitos arrependimentos. E a vida dessa pessoa aqui, hoje, tá parada, tá? A vida dessa pessoa que não tá andando. Ah, Guru, porque você tá falando para me alegrar? Não, não estou. O enforcado ali, meus amores, esse 7 de ouros, é o olhar para frente. Tô olhando para frente, mas não tô mais enxergando um palmo na frente do meu nariz, porque o 7 de ouros é esperar que os frutos venham, mas cadê o que ela plantou? Então aqui é uma pessoa que tá numa situação que não se desenvolve, uma situação que não está saindo do lugar, tá? E aqui fala muito esse 7 de ouros de depois de ter tido esse contato contigo, de querer correr atrás de um tempo perdido aqui, tá? Agora eu vou te falar, você não mudou sua essência, você se decepcionou com essa pessoa, mas aqui é como se esse 7 de ouros me falasse, você fez a sua parte. Aqui fala isso. Agora eu vou te falar. Aqui, essa pessoa ela está colhendo o resultado ali das coisas, das decisões que ela tomou. Tem um acúmulo de decepções aqui na vida desse ser de luz, tá? Gratidão. Optcha! Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa história. Gratidão. Onde que começou a dar errado para esse ser de luz, universo? Vamos lá. Olha, 9 de espadas. Aí começou o sofrimento aqui. Ó, a carta da temperança. As de espadas. E 3 de copas. Nem tudo são flores, né, meus amores? Nem tudo são flores. Onde começou tudo a dar errado aqui? Essa pessoa, ela começou a se perder, gente, sabe? Eu sinto aqui isso, justamente quando ela parou de ouvir aquilo que ela sentia. Tem gente que acha que sofrimento começa quando a relação acaba. Eu não acho isso. Eu acho que o sofrimento começa quando a pessoa começa a lutar contra aquilo que o coração dela já sabe. E eu sinto que aqui é como, sabe, aqui teve um momento que essa pessoa ela tentou se convencer de que estava tudo certo, se convencer de que estava fazendo a escolha certa, né? De que o caminho que ela estava seguindo era o melhor.
mas por dentro, aqui já tinha alguma coisa que incomodava. Esse 3 de copas aqui, nem tudo que parece felicidade, meus amores, é felicidade. Parece leveza, é leve. Eu sinto que essa pessoa, ela correu atrás de situações aqui que pareciam promissoras, empolgantes, sabe? Parecia ali fazer sentido naquele momento. Só que a realidade aqui foi outra. Eu sinto que foi aqui que começou a dar errado até para essa pessoa. Não quando vocês se afastaram, tá? Não quando vocês pararam de se falar. Foi bem antes. Foi quando essa pessoa ela começou a ignorar os sinais que a vida aqui estava mostrando para ela. E teve muitos sinais assim que começou a dar errado aqui, gente. Essa pessoa, olha isso aqui, ó. Olha a cabeça dessa pessoa aqui gritando, gente, nesse 9 de espadas. Isso aqui não é pouca coisa, não. O 9 de espadas é aquele pensamento traiçoeiro que não sai da cabeça. A pessoa está vivendo um transtorno, um dilema, né? A pessoa fica se martirizando. Então aqui é uma pessoa que está passando um momento, sim, difícil da vida dela. Com receio, com medo, com insônia, né? Aqui são pensamentos extremamente confusos. E eu posso dizer para você, esse ser de luz sofre por você. Não sei quanto tempo aí que vocês estão afastados, tá? Mas aqui é uma pessoa que sofre por você. A mente está perturbada, sabe? É uma pessoa que, quando teve esse contato contigo, muitas preocupações vieram aqui na cabeça dela, tá? Eu sinto que essa pessoa, ela é como se aqui me falasse, fez uma besteira tão grande na vida dela, tá? Olha que quando eu falo amarrar o bode, ela fez uma besteira tão grande na vida dela, gente, que tipo assim, hoje ela põe a mão na cabeça aqui, ó. Ela pensa, o que que eu fiz? Não é pra todo mundo, tá? Mas eu sinto aqui uma pessoa que não é que não seja uma bênção, mas não da forma que foi feita. Essa pessoa, para alguns aqui ou para alguém aqui, essa pessoa fez um filho fora do casamento aqui, tá? E aí, ó, teve que segurar. Desculpa falar, a forma de falar, mas a pemba, porque, tipo aí, você se decepcionou aqui, ó. Você não aceitou aqui alguma coisa, né? Cara, e ver você passar, sei lá, não dá nem para se retratar aqui. A pessoa fez uma besteira muito grande. Não sei se ela casou, ou se ela se envolveu com alguém, se ela engravidou alguém, ou se ela se engravidou de alguém, né? Porque pode ser uma mulher aqui também. Então, assim, eu vejo essa pessoa muito ferrada, gente. Muito aqui no fundo do poço. Porque ela vive uma realidade hoje que é como se ela olhasse para trás ali e falasse: caraca, eu ferrei com tudo. E de repente, por uma aventura, né, gente? Por uma aventura, por uma pessoa que não conseguiu segurar ali as vontades dela, os desejos dela. Então, eu sinto muito isso aqui. Se envolveu aqui, sim. Se colocou numa encruzilhada, num beco sem saída, tá? Aqui, ó. 2 de espadas, 3 de copas e a carta da justiça. Se colocou num beco sem saída, tá? E hoje pode estar vendo você aí seguir a sua vida, né? Não estou dizendo que não doeu em você, claro que doeu, mas seguindo a sua vida com a consciência tranquila, né? Com paz de espírito. Enquanto ela, aqui eu tô vendo, ela tá presa por obrigação numa situação. Então, tipo, lembra que eu falei lá, encontro de almas gêmeas? Imagina você amar uma pessoa e por conta de um descuido, um deslize, uma falta de caráter ali, né, no momento da vida dela, ela se perder e perder o amor da vida dela. Então, assim, eu vou dizer para você, se essa pessoa tá realmente presa, como eu sinto aqui, numa situação que ela se colocou numa furada, cara, essa pessoa, ela se arrepende muito. Mas é muito. Aqui não é pouco, gente, é muito. Ela se arrepende muito. Antes de pegar aqui para ver mais, deixa eu só ver uma mensagem aqui. Gratidão, optcha. Eu sinto uma pessoa que se arrepende demais, gente. Vamos lá, optcha. Olha,
Apesar de termos tomado direções distintas, sinto que uma parte de mim ainda está conectada a você. Eu tô falando, gente. Claro que aí não vai vir com as palavras que eu disse, né? Mas essa pessoa, gente, ela seguiu numa direção, ela foi por um caminho, e é nesse 3 de copas aqui da diversão, do oba-oba, dos contatinhos, que ela tomou bonito aqui, tá? Vocês sabem onde ela tomou aqui, né? Aqui é como se essa pessoa estivesse pagando com juros e correções monetárias, tá? Aqui é o sapato apertando, sabe? Sabe aquele castelo, mas ela de areia, que desmoronou? É isso que eu vejo aqui. E ter visto você, essa pessoa tomou aqui um banho de água fria. Ah, Guru, por quê? Porque, gente, eu acho que veio tudo, sabe? Veio tudo lá desde o início, sabe? Veio tudo. Então é uma pessoa que tá engolindo a seco. Então é uma pessoa que tá levando um choque de realidade, tá? É isso que eu sinto aqui. A conta chegou, gente. A conta chegou aqui. O troco veio. A vida aqui tá cobrando. A carta da justiça, né? 7 de ouros, tá colhendo aqui o que plantou e não tá bem com isso não, tá? Eu quero ver como é que você está, porque essa pessoa chegou no fundo do poço e ter te visto trouxe para ela muita coisa que ela não tá vivendo na vida dela hoje, tá? Quero ver como você está. Opcha! Quero ver como que essa pessoa te viu nesse último contato. Vamos lá, gratidão. Olha, 6 de ouros sendo presenteado pelo universo, né? Gente, me perdoa, mas eu vou falar uma coisa. Tem coisa na vida da gente que não é perda não, tá? É livramento, mas vamos lá. Esquece isso que eu falei. 2 de ouros, você. Como você tá hoje? 6 de ouros, 2 de ouros. Pajem de copas. Tem gente aqui que pode estar vivendo um novo relacionamento, tá? Se não tá vivendo, tá recebendo aqui de alguém um investimento muito grande, tá? Não sei, talvez esse último contato essa pessoa tenha de visto com alguém, né? Vamos lá. Ou você disse para ela, não, meu querido, estou trabalhando em mim agora. Olha aqui, ó, 8 de ouros. Você tá maravilhosa de bonita. Nossa, ó o fundo do deck, a carta da morte. Gente, essa pessoa tá passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale de ossos secos. E eu vejo que a sua vida tá de pé, tá? A sua vida tá de pé. Isso deve ter mexido realmente muito com essa pessoa. Muito. Porque ela fez uma cagada tão grande, não digo nem só com você, tá? Com a vida dela. Com a vida dela, sabe? Que ela se arrepende amargamente, que olhar para você aqui, eu sinto que o que mais mexeu com essa pessoa não foi apenas te ver, foi perceber que a vida continuou. Porque muitas vezes a gente acha que o outro vai ficar ali chorando, né? Catando as migalhas. Eu sinto que essa pessoa encontrou alguém diferente, mais forte, mais seguro, mais focado, né? Em si, sabe? O inconsciente ali do valor. Isso mexe, gente. Porque eu sinto que enquanto essa pessoa ela tá tentando entender a própria vida dela, você está seguindo a sua, você está construindo, você está se reconstruindo. E existe uma diferença muito grande entre essas duas energias, né? Muito grande. Porque eu não vejo você parado no mesmo lugar. Eu vejo alguém que sofreu, que se decepcionou, mas que continuou caminhando. E talvez tenha sido exatamente, justamente isso que essa pessoa não esperava encontrar quando ela cruzou o seu caminho aí de novo. É isso que eu acho. Gente que só percebe o quanto perdeu. E eu não tô falando aqui de dinheiro, tá? Quando encontra a pessoa seguindo sem ela. Então ela perdeu muito aqui, né? Ela perdeu muito. Gente, esse 6 de ouros fala muito de você aqui. Esse 6 de ouros, esse 2 de ouros, tá? Esse pajem de copas aqui me fala do novo, do que você pode viver, sabe? De se sentir amada novamente. É como se aqui você estivesse investindo isso em você. E essa carta da morte, para alguns aqui, você pode ter nesse último contato
de ter agido de uma forma fria com essa pessoa. Não vou dizer que você fingiu que não conheceu e também não vou dizer que você não sentiu nada, porque eu sinto aqui que você sentiu. Mas, ó, a carta da morte e a rainha de copas no fundo do deck de cabeça para baixo. Ó, e o 8 de copas aqui, tipo assim, você não é uma pessoa que finge muito bem não, tá? Mas aqui você é como se você mostrasse que essa pessoa é uma pedra aí que ficou lá no seu passado, é uma página virada. Aqui essa pessoa ela encontrou uma pessoa muito diferente daquela pessoa que ela conheceu lá atrás, que ela deixou lá atrás, porque eu não vejo você correndo atrás, você cobrando, você tentando convencer essa pessoa de nada, tá? Eu vejo alguém que aprendeu a seguir a própria vida. E aqui, por isso essa pessoa ficou abalada, porque eu sinto que ela esperava talvez encontrar alguma abertura, algum sinal, alguma brecha, mas ela encontrou alguém muito mais consciente ali, né, do valor que tem. Não é que você deixou de sentir, eu não sinto isso. O que eu sinto é que você aprendeu que sentir é uma coisa e aceitar qualquer coisa são duas coisas completamente diferentes. E isso muda tudo. Então, eu sinto que esse último contato, que eu não sei como foi, mas nesse último contato, essa pessoa ela teve que encarar uma realidade que ela não queria encarar, tá? Sabe que realidade? A de que a sua vida continuou, que você não ficou parada lá no mesmo lugar. E a de que ela já não ocupa mais o espaço que ela ocupava antes, porque aqui eu sinto isso, tá? Ela não ocupa mais o espaço que ela ocupava antes. Pelo menos foi o que você demonstrou aqui, né? Vamos lá, gratidão, universo. Gratidão, optcha, adorei as almas adorei. Gente, eu sinto que essa pessoa, ela tá presa, tá? Numa situação, eu sinto aqui, bem complicada. Então, tipo, eu vou ver aqui, eu vou perguntar para as cartas aqui como vai ficar a vida dessa pessoa daqui para frente, porque aqui eu não vejo nada acontecendo agora, tá? Não vejo. Tô sendo sincero aqui, tá? Na energia aqui da mesa. Mexeu muito ter te visto, ter falado com você, mas eu não vejo movimento, tá? Eu vejo verdades que vieram para essa pessoa. Então eu quero saber com isso que ela sentiu quando ela te viu, porque talvez ela estava lá seguindo a vida dela e nem imaginava que você mexeria tanto com ela. Mas eu quero saber daqui para frente como que fica, tá? Porque eu vejo que essa pessoa aqui, ela tá com alguém, tá? Vamos lá, gratidão. Como fica daqui pra frente a vida dessa pessoa depois desse último contato? Vamos lá. 7 de espadas. 6 de espadas. Só naipe de espadas. A carta do louco. Mais 4 de ouros. E no fundo do deck, pajem de paus. No fundo do deck. Como fica? Esse 7 de espadas aqui, primeiro, essa pessoa, ela vai te esconder ali tudo que ela tá sentindo. Mas o 6 de espadas me fala de uma transição, de um movimento, de deixar um lugar. E o louco fala de viver, de ser livre, né? Então aqui é como se falasse, não é agora, tá? Não sinto agora, gente. Mas é como se essa pessoa ela fosse sair de uma situação aqui. Ah, guru, mas tem um 4 de ouros, então. Esse 4 de ouros, essa pessoa se apega a algo lá do passado dela. Não é de agora. Não é. Por que eu tô falando isso, gente? Não posso mentir aqui pra vocês. Agora, o que eu posso dizer é esse último contato aí não mudou a vida dessa pessoa assim da noite pro dia, tá? Não foi uma chavinha lá que virou e pronto, mas eu sinto que plantou uma inquietação aqui. Sabe quando a pessoa, ela tenta voltar para aquela rotina que ela tava, né? Voltar para a vida dela, voltar ali pro lugar onde ela tava, mas eu, assim,
alguma coisa já não tá mais encaixando mais do mesmo jeito. Eu sinto que essa pessoa aqui, ela vai tentar guardar muita coisa pra ela, tá? Ela vai tentar agir como se tivesse tudo normal, ela vai tentar ali seguir o roteiro que ela já vinha seguindo, só que é aquela história. Certas verdades, meus amores, depois que são colocadas na mesa, aqui ó, esse as de espadas aqui ó, que apareceu, a gente não consegue mais fingir que não viu. Eu sinto que esse é o começo de uma mudança. Eu tô falando isso pra quem ainda quer, tá? Mas volta aqui pra terra, pezinho no chão. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu sinto aqui que é o começo de uma mudança. Não é o final dela, tá? É o começo. Porque primeiro vem a inquietação, né? O desconforto, vem aquela sensação de que a vida que ela estava vivendo, ela não está representando mais, já não representa mais aquilo que ela sente. Então, eu não vejo uma revolução aqui acontecendo amanhã, hoje, agora, tá? Eu vejo um processo. Eu vejo alguém começando a questionar as escolhas, os caminhos, as situações, né? Que vamos dizer assim, até pouco tempo atrás, essa pessoa aceitava aqui sem pensar ali duas vezes. Então, eu vejo assim, uma pessoa, gente, eu vejo uma mudança acontecendo ali devagarzinho. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá? Mas não é pra você parar a sua vida pra ficar esperando essa pessoa, não. Pagem de paus aqui me traz um impulso, né? Me traz aqui que essa pessoa ela não vai só se contentar com esse contato, não. É como se ela fosse querer definir o rumo das coisas aqui. Ela traz muita vontade de falar, de mandar mensagem, né? Então eu vou te falar aqui uma coisa. É uma pessoa que ela vai tentar entrar em contato, mas aí o que que me diz? Aqui me diz que não é para você cair no conto do vigário, tá, meus amores? Porque as pessoas, ela ainda tá enrolada lá. E eu sei que o seu coração ainda balança aqui por essa pessoa. Um conselho que eu diria aqui pra você é: se essa pessoa chegar perto de você porque você mexeu bastante com ela, tá? Veja por trás das cortinas, tá? Por trás aqui, ó, da sacerdotisa. Veja por trás das cortinas. Veja se as atitudes dessa pessoa condiz no que ela fala, condiz com as atitudes dela. Por que eu tô dizendo isso aqui? Para você não se decepcionar e muitos aqui deixar passar uma oportunidade de viver algo bacana por causa de alguém que estremeceu todinho na base quando te viu, tá? Porque você mexeu e mexe. Você sempre mexeu com essa pessoa. Só que é uma pessoa que não foi muito confiável, né? Se a pessoa aqui... Assim, é como se aqui me falasse, ela puxou muito seu tapete. Então, aqui tá falando isso, tá? Não vai sair toda alegre. Ah, guru, não é pra me alegrar? É, gente, então. A gente tem que ter cuidado. Que você pode se alegrar aqui é que você mexeu com essa pessoa. Mas isso não significa que ela resolveu a vida dela toda, né? E vem correndo no cavalo branco, no branco, como um príncipe encantado, uma princesa encantada aí pros seus braços, né? Deixa eu ver aqui uma mensagem do universo pra você, pra gente fechar lindamente aqui essa leitura. Opcha! Então, eu acho que o ponto mais importante aqui é você saber que sim, se você ainda tinha essa dúvida, você mexe muito com essa pessoa, tá? Mesmo parecendo que não, mas você mexe muito com a estrutura dessa pessoa, tá? Mas vamos lá. Olha! Transformação profunda. Tudo que você viveu, dores, alegrias, dúvidas, está borbulhando no interior da sua alma. Algo está sendo preparado. Confie no processo. A verdadeira magia acontece quando você confia. É, meus amores. Aqui diz pra você que quer, diz pra você que não quer. Tem algo novo sendo preparado pra você, né? Aqui essa mensagem aqui, transformação profunda, ela não tá falando lá do ser de luz, ela tá falando de você. Eu sinto que
tudo que você viveu, sabe? Tudo que você viveu até aqui não foi em vão, não. Ah, Guru, eu me decepcionei. Cada decepção, gente, cada decepção, cada lágrima, cada aprendizado aqui, ó, é transformação, né? Ajudou a transformar você na pessoa que você é hoje. Então, aqui é como, aqui fala, gente, confie, porque mesmo que você ainda não consiga enxergar ali tudo com tanta clareza, né? Aqui é como se falasse que a vida, que a espiritualidade, ela continua trabalhando ali nos bastidores. Então eu sinto que aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é verdadeiro e aquilo que faz sentido para sua felicidade ainda está sendo preparado. Então confie aí no seu caminho, porque nem tudo que sai da nossa vida assim é perda. Algumas coisas elas precisam sair para abrir espaço para algo muito melhor chegar. E eu tô dizendo que a outra pessoa pode ser que seja, sabe, até para essa pessoa entender, olhar para você hoje e entender a merda que ela fez. Tá bom, meus amores? Ó, gratidão a quem ficou até aqui, tá? Quem gostou da leitura, quem fez sentido, né? Coloca aqui nos comentários. Ó, foi difícil para mim entender essa leitura, né? Imagina você que tá passando por essa situação, né? Mas ó, no final, a espiritualidade, ela sempre traz clareza pra gente, tá? Muito obrigado por tudo. Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida sempre. Nunca se esqueça disso, tá? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Ti Laroye!